Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No vídeo de hoje, irei mostrar a diferença e a influência de diversos arquivos climáticos em cima da nossa simulação. Antes de continuar, visto que o YouTube não me paga nada pelos meus vídeos, irei fazer uma pequena propaganda dos meus cursos. Se você deseja aprender a projetar e simular edifícios net zero água e energia, aplicando ferramentas computacionais gratuitas e com uma metodologia simples e abrangente, utilizando um estudo de caso passo a passo, este é o lugar certo. Meu nome é Sérgio Palmieri, sou doutor e mestre em energia, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, cientista de dados, pós-graduado em automação industrial e técnico eletrônico. Desde 2017 trabalho com projetos e simulações de edifícios verdes e sustentáveis, e agora estou lançando o curso Projeto e Simulação de Edifícios Net Zero Água e Energia. Saiba mais no final deste vídeo. Você já deve ter visto ou reparado em diversos vídeos que eu sempre falo da questão do arquivo climático melhor para a sua localidade. Algumas vezes você não vai encontrar um arquivo climático para a sua cidade. Nesse caso, você tem que pegar um arquivo climático de uma cidade próxima e, obviamente, que os resultados que você vai obter eles vão estar um pouco diferentes do valor real. Isso se você estivesse medindo a temperatura em loco. Agora, o que ocorre quando eu tenho 3 ou 4 arquivos climáticos diferentes? Qual é o melhor para que eu possa estar aplicando na minha simulação? Existe diferença de um para o outro? Bem, tudo isso será visto nesse vídeo. Para começar, vamos selecionar os nossos arquivos climáticos. A primeira opção para que você possa baixar o seu arquivo climático é o próprio site da Energy Plus. Aqui na opção Weather, eu tenho aqui algumas localidades, eu vou selecionar América do Sul, Brasil, e eu tenho aqui N arquivos climáticos referente a diferentes cidades. No meu caso, para a cidade de São Paulo, eu tenho 4 arquivos. O primeiro arquivo é São Paulo, IWC. A seguir eu tenho São Paulo Congonhas do tipo Suera. Tenho também São Paulo INMET. E por fim, São Paulo Congonhas do tipo TRY. Cada um representa um arquivo climático com informações diferentes. Esse arquivo TRY, ele possui informações de estudos de 30 anos, onde foram coletados dados dessa localidade e fizeram esse arquivo climático. O INMET, ele é um arquivo que contém dados de 10 anos, e muitos dos dados, muitas das informações inseridas aqui nesse arquivo climático, elas são interpoladas, ou seja, ele conseguiu expandir a quantidade de informações necessárias para poder realizar a simulação através de interpolação. O São Paulo Congonhas Suera é um arquivo também de origem internacional, que em muitos casos ele substitui esse nosso arquivo, o TRY. E por fim nós temos esse arquivo INMET, que também é um arquivo obtido por interpolação. De maneira geral, eu sempre dou preferência para os arquivos do tipo TRY, porque eles contêm informações mais precisas, mas também devemos contabilizar que devido a essas questões da mudança climática, muitas dessas informações que foram coletadas, por exemplo, em 1954, elas já não representam a nossa atual situação climática, ok? Independente disso, eu sempre utilizo o TRY ou o Suera. Até dou mais preferência para o Suera, porque o TRY ele estava apresentando uma certa corrupção no arquivo e quando você tentava utilizar, ele dava erro. Contudo, eu já baixei esses 4 arquivos, fiz uma pré-simulação, verifiquei que o TRY, o Suera e o IWC, eles estão funcionando perfeitamente. Já esse arquivo INMET, ele está apresentando erros. E esse erro ele é ocasionado devido ao arquivo .ddy, que é utilizado para a configuração dos dias de simulação. Ele, no caso, ele possui apenas 1 KB, ou seja, ele não tem as informações necessárias para que você possa estar realizando a simulação. Sendo assim, uma segunda base de informações que você pode estar utilizando para baixar as informações é o site do Lab3E. Você vai clicar aqui em Download. Depois você vai ter aqui arquivos climáticos para simulação. No caso, eu tenho arquivos do tipo INMET
2016 e 2018, vou clicar em 2018 e vou baixar essa base de dados, que é o que você está mostrando aqui para você. O que você pode estar se perguntando é, pô, professor, mas esse é o IMATch, você falou que era por interpolação, eu prefiro estar utilizando mais o arquivo Suera, o arquivo Try, o que eu posso estar fazendo nesse caso? Bom, é muito simples. Esse arquivo IMATch, ele já está vindo com todos os dados que você vai precisar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Esse aqui é o arquivo que foi baixado. Repare, ele também tem N cidades. Eu vou fazer aqui a seleção por nome e vou procurar São Paulo. Zonas, eu vou inverter aqui. SP, perfeito. Repare para São Paulo a quantidade de informações que eu tenho. Eu vou selecionar para você visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arquivos climáticos. Ou seja, ele não tem só o arquivo IMATch. Por que não? Porque se você verificar aqui, ele tem um arquivo Try de 1954 que está funcionando. Ele tem o arquivo Suera. No nosso caso, eu só preciso desse arquivo IMATch, que é o que estava dando erro ali no site do Energy Plus. Se eu vier aqui nesse arquivo IMATch, ele vai abrir aqui esse arquivo para nós, você vai verificar que esse arquivo na extensão DDY, ele não possui um KB, ele possui 125 KB. Ou seja, ele está correto e nos permite fazer as simulações. Se agora a sua cidade não se encontrar em nenhum desses dois locais que eu indiquei para você, você vai ter que pegar a cidade mais próxima. Agora, também vale lembrar que se essa cidade ela estiver num raio aí acima de, vamos por aí, 50, 80 quilômetros, quanto maior essa distância, esse arquivo ele for, que você está pegando de diferença em relação à cidade onde você se encontra, obviamente que o resultado ele vai ser bem irreal. Bom, já que já estamos de posse dos nossos arquivos, vamos aplicá-los na nossa simulação. Eu vou vir aqui e vou carregar meu primeiro arquivo. Mas deixa eu mostrar uma coisinha antes para vocês. Esses vão ser os 4 arquivos climáticos que eu vou estar utilizando para essa simulação. O arquivo São Paulo 837800 IWC, o arquivo São Paulo Congonhas 837800 do tipo Suera, o arquivo São Paulo 837810 do tipo IMATch e o arquivo São Paulo Congonhas 837800 com a extensão Try. Essas são as informações pertinentes para cada um desses nossos arquivos. Basicamente, o que nós precisamos para poder rodar a simulação são duas informações, o arquivo IPW e o arquivo DDY. Se você tiver curiosidade de saber o que contém cada um desses arquivos, consulte o nosso vídeo no nosso canal, sobre o programa Climate Consultante. Você pode estar utilizando o Climate Consultante para poder abrir cada um desses arquivos e estar visualizando. Talvez não dê tempo para eu poder mostrar isso aqui para vocês agora, mas eu prometo que no próximo vídeo eu vou abrir esses arquivos e vamos fazer uma pequena comparação a respeito dessas informações. Mas nesse primeiro momento vamos nos atentar na questão do consumo de energia e no conforto térmico interno. Bom, eu vou começar carregar o nosso primeiro modelo, aqui na pasta arquivos climáticos, eu vou carregar esse arquivo IWC. Repare que eu tenho essas informações aqui, que são dos dias de projeto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar essas informações, que é de uma outra simulação. Vou dar um purge, limpou, agora eu vou carregar. Quando eu carregar essa informação aqui de 2022, ela vai ser perdida. Esse 2022 se refere ao ano da simulação. Agora vem aqui em arquivos climáticos, IWC, vou carregar.
Repare, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Eu vou voltar aqui para 2022, que ele sempre vai jogar aqui para o primeiro dia do ano. Muitas vezes ele também pode zerar esse 2022 e colocar ano 2000 e fazer essa simulação para ano 2000, o que pode acabar nos complicando. Não foi o caso aqui. E vou mandar rodar a primeira simulação. Enquanto está rodando a simulação, já vou deixar preparado aqui a planilha do Excel para que nós possamos inserir os nossos dados. Essa primeira simulação, ela se refere ao nosso arquivo IWEC. Eu vou colocar aqui IWEC. Vou criar mais 3 itens. A próxima simulação é Sueira em Match Try. Vou lá com tudo maiúsculo. Vou salvar aqui em escritório. Comparação de arquivos climáticos. Ele já está finalizando a simulação. Gerando o relatório. Perfeito. Vamos pegar aqui os pontos que nos interessam. Zone Conditions. Eu vou pegar a parte térmica. Vou pegar também as questões a respeito da umidade relativa do ar. E vou pegar aqui o relatório de saída do Energy Plus. Poderia estar jogando isso à mão, mas aí vamos ter alguns problemas, vai demorar um pouco, então eu só vou jogar aqui, que é só o que nos interessa, principalmente sobre esses últimos valores aqui. Pronto, fizemos a nossa primeira simulação. Vou pegar esse mesmo modelo aqui, vou voltar e vou carregar um novo arquivo climático. Congonhas. Repare, novamente ele pulou aqui do ano de 2022. Agora, vou vir aqui, vou resetar todas essas informações, eu vou dar um purge. Vou importar novos dias de análise. Vem aqui no meu Sueira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manteve a mesma quantidade de informação. Volto aqui para 2022. Vou salvar aqui. E vou mandar rodar. E vou fazer esse mesmo procedimento para os demais arquivos climáticos. Como ele está demandando aqui um certo tempo para rodar a simulação, para ficar mostrando aqui para vocês, eu vou já rodar as simulações e vou apresentar para você o resultado final e vamos fazer essa comparação juntos. Volto já já.
Pessoal, eu estava aqui já elaborando a nossa terceira simulação e eu notei um ponto que é muito importante estar observando, por isso eu resolvi voltar um pouco antes com o vídeo, ao invés de só mostrar para vocês os resultados. Quando eu importei aqui os dias de projeto para esse nosso arquivo, e agora nós estamos trabalhando com o terceiro arquivo, que é o tipo InMatch, esse valor aqui, tá? Desse arquivo. Olha só que interessante. Os dias de projeto, olha a quantidade de informação. Enquanto nos outros dois arquivos eu tinha apenas 7 itens, aqui eu não cheguei a contabilizar, mas devo ter aqui uns 40 ou próximo disso. Ou seja, isso mostra a diferença dos arquivos climáticos. Agora eu só vou simular e vou deixar rodando e agora sim, no final, eu volto mostrando para vocês os resultados obtidos e vamos fazer essa nossa comparação. Nossas simulações terminaram, eu vou mostrar agora para vocês a comparação. Até criei aqui mais uma aba chamada comparação. Olha só que interessante. Na questão dos consumos, nós tivemos variações. Contudo, para a questão do uso de gás, todos os valores para as simulações que nós consideramos foram os mesmos. 8,78 gigajoules. Eu vou desconsiderar essa questão do uso do gás natural e vamos considerar apenas a questão do consumo de eletricidade. Bom, tem aqui as nossas tabelas de comparação com os 4 arquivos climáticos. Somente em consumo final, ok? Consumo já convertido para kWh. Eu tenho que, primeiro arquivo IWC, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais, eu consumo anualmente 35.547 kWh. Já para o arquivo Suera, 36.475 kWh. Para o arquivo InMatch, 32.077 kWh. E por fim, para o arquivo Try, 35.944 kWh. Qual deles está mais correto? Gente, é o que eu falei para vocês. Enquanto o arquivo Try ele tem informação de 30 anos de dados climáticos agrupados, etc., esses dados eles se referem a 1954. Sendo assim, nesse período de 1954, se não me engano, até 1984, que foi a última medição, nós tivemos essa diferença a respeito da questão do aquecimento global, da mudança climática que nós estamos sentindo atualmente, o que pode também interferir no valor real. Já o arquivo Suera é um arquivo internacional que também tem uma base de dados um pouquinho mais recente, obviamente, do que o arquivo Try, e eu até dou uma certa preferência para ele. Ele nos indica que, por exemplo, para utilização para o consumo de energia, é o maior valor. Já o arquivo que eu havia falado para vocês, o InMatch, que é um arquivo que foi ali medido durante o período de 10 anos e foi interpolado para poder estar representando todos esses valores necessários para poder a simulação, ele me representou, por exemplo, aqui o InMatch 32.077 kWh, ou seja, foi o menor valor. Já esse arquivo IWC, que também é outro arquivo interpolado, ele já está mais próximo desse arquivo Suera, com um valor de 35.547, mas ele está abaixo do arquivo Try. De uma maneira geral, eu vou ser bem sincero aqui para vocês, é melhor nós pecarmos pelo excesso do que pela falta. Então, na engenharia, nós temos aquele fator de segurança, que muitos até brincam, que é o chamado fator de cagaço, se sempre coloca um pouco a mais, para caso ocorra qualquer tipo de problema, você está garantido. Nesse caso, eu utilizaria o arquivo Suera, que representou o maior consumo de energia, para poder fazer toda a análise da minha edificação. Sendo assim, se eu, por exemplo, estivesse projetando um edifício que vai ser net zero energia, e eu tenho que ajustar, obviamente, que os meus módulos fotovoltaicos para poder atender esse critério de consumo, eu utilizaria esse arquivo climático como base aqui para São Paulo. Ah, o valor é maior? Sim, mas eu
prefiro estar gerando até a mais do que o meu edifício está consumindo do que a menos, porque eu vou ter que comprar essa energia de algum lugar. Ou eu vou ter que tentar gerar, ser muito criativo para poder estar obtendo essa energia de alguma forma, para que eu possa estar me mantendo dentro da meta net zero energia, e muitas vezes isso vai ser meio que inviável. Tudo vai depender daquilo que você quer fazer. Repare aqui, por exemplo, na questão do aquecimento, esse meu edifício que utilizou o arquivo InMatch, tá? Ele representou o maior uso de energia para a questão do aquecimento. Já o arquivo TRY ele foi o menor. Na questão da refrigeração, a maior parte da energia está sendo consumida já no arquivo TRY para refrigeração, e a menor para o arquivo InMatch. Tivemos diferenças nessas questões do uso da energia. Vamos analisar agora a questão do conforto térmico. Repare aqui, deixa eu só juntar um pouquinho mais essa coluna aqui. Aqui eu tenho os meus arquivos. Aqui eu analisei também apenas uma zona térmica, que se refere ao meu escritório aberto, que fica na área de cobertura. E nós temos os 4 arquivos climáticos diferentes usados aqui, ok? Repare, então, nas questões do conforto térmico. Deixa eu só colocar mais uma informação que ficou faltando. Vou pegar aqui pelo próprio arquivo TRY. O que foi analisado foi isso aqui. Aliás, temperatura, essa tabela. Só verificar se está tudo certinho. Isso, estava faltando essa informação. Aqui ele está colocando por zona, não preciso. Aqui são as horas das UMATCH Hours voltadas para aquecimento. E aqui é no meu período de ocupação. Repare na questão, tivemos diferença nas UMATCH Hours voltada para aquecimento. Da mesma forma, vamos ter diferenças dependendo da situação para as UMATCH Hours na refrigeração. Não, aqui não teve diferença nenhuma. Todas elas, para refrigeração, elas foram atendidas. Contudo, nós temos umas diferenças básicas na questão da temperatura média para a mesma zona térmica, utilizando arquivos climáticos diferentes. Por exemplo, para esse meu arquivo aqui, que é o Sueira, eu tenho uma temperatura média de 23 graus. Já para o meu arquivo TRY é 23,1 graus Celsius. E o minha menor temperatura média ela foi obtida aqui com o arquivo InMatch, 22,5 graus Celsius para essa mesma zona térmica. Repare a quantidade de horas que nós passamos, por exemplo, aqui na temperatura entre 23 a 24 graus Celsius. Por exemplo, para o meu arquivo InMatch, eu tenho 3.935 horas na faixa de temperatura de 23 a 24 graus Celsius. Sendo que para os demais arquivos climáticos, as temperaturas foram, a faixa de horas dentro dessa temperatura foi acima de 4.000 horas. Vou pegar só mais uma informação aqui a respeito da umidade relativa, só para colocar aqui. Espera, colocar aqui e só acertar. Fica mais fácil visualizarmos o que estamos comparando. Perfeito. Aqui temos a questão agora da umidade relativa média para os 4 arquivos climáticos. Repare que a maior umidade relativa obtida foi aqui para o meu arquivo climático IWC. A menor foi exatamente para o meu arquivo TRY. Temos também diferenças na quantidade de horas em que nós passamos com umidade relativa para diferentes faixas. Bom, o que podemos concluir a respeito do que nós fizemos aqui, dessa nossa análise dos arquivos climáticos? Primeiramente, vai ocorrer uma diferença no consumo final dos meus equipamentos elétricos, seja para a parte de refrigeração, seja para a parte de aquecimento interno ou mesmo ventilação. Ou seja, alguns arquivos climáticos eu vou ter uma redução no consumo, por assim dizer.
Outra diferença também que nós observamos é na questão do conforto térmico. Alguns arquivos climáticos eles vão me oferecer uma melhor característica do conforto térmico do que outros. Mas qual é o melhor arquivo climático? Qual eu devo utilizar? Bom, mais uma vez, você tem que utilizar aquilo que estiver disponível. Se você não tiver nenhum arquivo climático, você vai utilizar o arquivo climático de uma cidade mais próxima daquela onde você se encontra. Segundo ponto, se eu tiver mais do que um arquivo climático, eu vou ter que analisar aquele que se adequa melhor às características do meu ambiente, que possui dados mais atualizados, melhores informações, etc. Qual o arquivo climático? Ao meu ver, o Suera ainda é o melhor arquivo climático para ser utilizado para simulações, mas isso é uma questão de opinião. Eu não posso afirmar para você com toda certeza, porque eu nunca fiz uma análise prática de um local, analisando a temperatura, etc., essas variações, para afirmar, olha, o arquivo climático tal realmente representou aquele local do estudo. Sendo assim, pode até ser uma questão de, se alguém tiver um interesse, estiver fazendo um mestrado, estiver fazendo um doutorado, fazer uma análise dos arquivos climáticos disponíveis e comparar na prática com essa medição e afirmar, escrever um relatório, um artigo científico afirmando, olha, o melhor arquivo climático que melhor atendeu as características do local onde foi medido em loco foi o arquivo climático X. Isso eu não posso afirmar, mas seria até uma tese que poderia ser desenvolvida, um trabalho científico que ficaria muito interessante, muito legal, para podermos estar utilizando até para outros futuros trabalhos que seria utilizado como uma referência. Mas o que eu posso afirmar aqui para vocês, em cima do que foi visto, é que nós temos diferença tanto na questão do consumo de energia, temos diferença no conforto térmico, temos diferença também aqui na umidade relativa do ar, e isso sim vai estar interferindo naquilo que nós pretendemos fazer no nosso objetivo. Como assim? Por exemplo, como eu falei para vocês, eu que estou fazendo um estudo de edifício net zero energia, eu prefiro errar para cima do que errar para baixo. Nesse caso, mais uma vez, o arquivo Suera ele vai melhor representar aquilo que eu quero fazer. Eu estou fazendo apenas um estudo a respeito do conforto térmico local, não vai influenciar em nada, é apenas um estudo teórico. Você pode estar utilizando qualquer arquivo climático, desde que, obviamente, ele contenha as informações que você necessite, não tenha nenhum arquivo corrompido e você consiga estar rodando essa simulação a contento. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Você sabia que edifícios consomem entre 30% a 40% de toda a energia primária mundial, assim como 12% de toda a água potável, além de representar também um consumo de 40% dos agregados naturais? Em termos de eficiência energética, os edifícios comerciais americanos, por exemplo, apresentam um índice de eficiência de 300 kWh metro quadrado ano, enquanto edifícios mais novos e de alta eficiência, esse valor é de apenas 100 kWh metro quadrado ano. Ficou surpreso? Bem, na Alemanha já existem edifícios que consomem apenas 50 kWh metro quadrado ano. São considerados o estado da arte atual no projeto de edifícios sustentáveis. O que esse índice representa, afinal? Bem, o que você me diria se eu te dissesse que o edifício na fase de projeto que viria apresentar uma despesa de R$ 2.530.000 referente ao consumo de água e energia, poderia então ter essa sua despesa reduzida para apenas R$ 27.000. Sim, isso mesmo, R$ 27.000. E isso considerando esse valor na melhor situação, quando a bandeira estiver na cor verde. Caso passemos a considerar a bandeira vermelho 2, que é a nossa pior situação, essa despesa anual pode chegar até R$ 2.720.000. Você pode até achar que reduzir o consumo nesse nível é impossível, fraude, tramóia, mágica. Não. Isso pode ser alcançado com um excelente projeto que estude a eficiência energética da edificação, aplique técnicas bioclimáticas, gere localmente sua energia por meio de sistema fotovoltaico, capte águas pluviais, reutilizando águas cinzas e tratando as águas negras, sem agredir ou prejudicar o meio ambiente. Uma pesquisa científica demonstrou que o investimento entre 1 a 2% do valor do edifício pode economizar até 20% do seu custo de operação
durante todo o seu período de vida. Quer aprender a projetar edifícios de alta eficiência usando ferramentas computacionais gratuitas e seguindo uma metodologia simples? Bem, já está havendo o curso Projeto e Simulação de Edifícios Net Zero Água e Energia pela Hotmart. Neste curso, apresento passo a passo no projeto e simulação de edifícios de escritórios de alta eficiência, usando como estudo de caso. Não perca tempo e pare de jogar dinheiro fora.